Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorifica a igreja. Glorifica, porque o nosso Deus está aqui. Aleluia. Coloque a mão no seu coração essa noite. Vamos fazer uma oração agora. Que nós viemos estar nos rendendo aos pés do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estamos diante da tua presença, Senhor, da tua igreja, Senhor. Jesus, te clamamos, Senhor. Deus, clamamos, Senhor, pela tua presença. Senhor, queremos mais de ti. Senhor, venha tirar todo o bloqueio espiritual dessa igreja, Senhor. Jesus, venha tirar todo o bloqueio espiritual da minha vida, Senhor, dos meus irmãos. Senhor, venha repreender tudo daquilo que prende a adoração. Jesus, que prende, Senhor, a tua exaltação. Jesus, toda a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nos rendemos aos teus pés. Senhor, nós queremos entregar tudo, Senhor. Jesus, recebe Deus a nossa adoração essa noite, Espírito Santo, aleluia. Está aqui, buscado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Eu me rendo.
Viva o teu poder.
Enche
a tumba vazia floresça, o céu te adora, proclama que agora Deus ressuscitaste de libertar, é invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Tu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de rebanho unido, a vitória pelo sangue. A paz do Senhor a todos. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Se você não fez isso, por favor, faça-o agora. Glória a Deus. Porque já vamos entrar na palavra. E no momento da palavra, nós precisamos estar focados. Amém, igreja? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou sentir barrador da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu já perceberam a presença de Deus nesse lugar. Glória a Jesus. Irmãos, Deus tem uma palavra para você. Diga, bate no peito assim. Deus tem uma palavra para a minha vida. Agora levanta assim a sua mão. Diga, Deus, fala comigo. Bota o dedo no ouvido. Meus ouvidos estão atentos para ouvir aquilo que tu tens para mim esta noite. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Eu confesso que estava com a palavra no meu coração. Só que hoje à tarde eu fiquei muito angustiado porque aquela palavra não estava fluindo. Não fluía, eu fui orar. E quando eu fui orar, Deus me conduziu para esta palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Aleluia, eu creio. Eu não estou preocupado em falar palavras agradáveis, palavras bonitas, para te engabelar, para deixar você motivado. Eu não sou um coach. Eu não vim aqui para passar a mão, acariciar seu ego. Eu vim aqui para transmitir a mensagem de Deus. Eu estou comprometido com Deus. Eu estou comprometido com a palavra de Deus. Para mim, o que serve é exatamente obedecer. Amém? Irmãos, eu botei um dia desse no grupo Rebanho Unido, os obreiros, os líderes. Eu coloquei uma palavra dizendo que o que faz com que
o carro trilho que percorre a honra é a obediência. Então, nós precisamos aprender a honrar uns aos outros. Mas antes de honrar os outros, eu preciso honrar o meu Deus. Porque não adianta eu honrar o outro se eu não honro a Deus. E é de suma importância, irmãos, que nós, Igreja de Jesus, aprendamos sobre estas coisas. Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração encontra-se no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Diz assim, no capítulo 12, segundo livro das Crônicas, não é segunda, porque não é carta, não é epístola, é livro. Então, nós lemos o segundo livro das Crônicas. Diz assim, o capítulo 12. Olha que coisa interessante. Com essa palavra hoje me impactou, irmãos. Vamos ler o capítulo todo? Amém? Você pode ler comigo? Só tem, no caso aqui, nós vamos ler somente 16 versículos. Diz assim: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o seu reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele, do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei algum socorro. Em breve lhe darei algum socorro. Em breve lhes darei algum socorro. Para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos. Que palavra triste. Para que conheçam a diferença da minha servidão e da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor. Tomou os tesouros? Da casa do Senhor. E os tesouros da casa do rei. Levou? Tudo. Também tomou os escudos de ouro. Tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Versículo 10. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-lo na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo. Porque em Judá ainda havia boas coisas. Em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. E reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe
Só até aí, vamos ler só até aí. Espírito Santo, nosso coração está rendido a Ti. Espírito Santo, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Espírito Santo, Tu conheces as necessidades deste povo. Nós temos dito que esta casa é casa de oração, é casa de adoração, é casa de pão. Espírito Santo, nós temos congregado aqui um povo para adorar, um povo para servir, um povo para aprender sobre o Senhor, sobre a Tua palavra. E nós precisamos que o Senhor abra o entendimento de cada um desta casa de oração, de adoração e de pão. Precisamos, Espírito Santo, que o Senhor ilumine o entendimento. Precisamos, Espírito Santo, que os bloqueios mentais sejam neutralizados, que sejam destruídos todos os bloqueios da mente, das emoções e da vontade. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor, em nome de Jesus, desfaça as amarras da alma, da impiedade, as amarras espirituais, que Satanás e todos os demônios que têm se levantado contra esta obra sejam neutralizados, que toda cegueira espiritual seja agora bloqueada, afastada, neutralizada. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o dono desta obra, o Senhor Jesus é o dono desta casa, deste povo. Por isso, o Espírito Santo, eu te suplico, opera poderosamente através do fluir da Tua palavra. E todos dizem, aplauda ao Senhor. Por favor, se assente. Quando eu li esse texto hoje à tarde, me chamou a atenção. Eu não fiz anotações. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou, vou deixar o fluir do Espírito operar. Amém? Veja, no versículo 1 diz: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o rei e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Veja, esse versículo diz que o que aconteceu na monarquia, enquanto Roboão, ele era o rei, ele era filho de Salomão. Mas como foi que ele se fortaleceu? Vamos para o capítulo anterior? Vamos para o capítulo 11. Olha o que diz. Ele diz aqui no versículo 13 em diante. Porque no capítulo 11, no versículo 1, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá a Benjamim 180 mil escolhidos, destros na guerra, o melhor está maior, destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Por que ele estava fazendo isso? Porque houve uma divisão das tribos. São 12 tribos, aquelas 12 tribos, elas estavam unidas com Davi, que foi o primeiro a unir essas tribos, e depois Salomão, seu filho, que Salomão, ele construiu o templo, que era desejo de Deus e de Davi, que disse que ele morava em casa, mas o seu Deus não tinha uma casa como para habitação, para adoração, que ele pudesse se curvar, para que ele pudesse adorar. Mas aí o que é que ele fez? Ele juntou ouro, porque Deus disse para ele: você não vai fazer isso, porque você, na sua liderança, você foi um homem de sangue, você derramou muito sangue, foi um homem de guerra, e você, como derramou muito sangue, eu não vou permitir que você construa uma casa para que eu more juntamente com vocês, para que eu habite juntamente com vocês, para que você possa me adorar e eu possa estar juntamente com vocês. Então, Deus disse para ele que quem faria essa casa deveria ser o seu filho, Gedidias, que é o outro nome de Salomão.
E ele juntou ouro, preparou tudo, porque é isso que os pais fazem para os filhos, em tesouro. Ele juntou ouro, prata, pedras preciosas, e ele levou tudo, e Salomão construiu aquele templo muito suntuoso, muito bonito, e era uma coisa fantástica. O templo de Salomão era uma coisa fantástica, era uma coisa linda, era toda adornada de ouro, de pedras preciosas, tinha bronze, tinha metais nobres. E quando ele construiu, ele teve paz, e ele começou a fazer aliança com os reinos, as pessoas, os reinos da terra, queriam fazer aliança com Salomão, porque Salomão, ele se engrandeceu, ele ficou muito grande, muito forte. Jerusalém e todo Israel prosperou com a monarquia na liderança de Salomão. Só que, quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, começou a trabalhar. E Jeroboão era um dos capitães do seu exército, e o povo gostava muito dele, ouvia muito ele, era um líder nato. E foi para ele e disse: meu rei, dê de mão a esse povo. Se você falar o coração desse povo, você vai ter esse povo nas suas mãos. Se você falar o coração desse povo vai estar junto de você para o que der e que vier. Porém, não aumente as cargas desse povo. E aí Jeroboão ficou de ter uma resposta. Roboão foi se aconselhar com os anciãos, e os anciãos disseram: olha, faça isso, dê a mão a esse povo, trabalhe junto com esse povo, faça esse povo estar contigo. E aí Jeroboão não gostou, Roboão não gostou do conselho. Ele foi se aconselhar com os jovens da sua época, os jovens que tinham crescido junto com ele. E os jovens disseram para ele: olha, rapaz, você não tem que dar colher de chá para esse povo não, estou contextualizando. Você não tem que dar colher para esse povo não. Rapaz, tu tem que pegar pesado com esse povo, tu tem que bater forte nesse povo, tu tem que, olha, bota carga, bota fardo nesse povo. Aí chegou Roboão, chamou Jeroboão e disse: olha, eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Meu pai vos castigou com chicote, mas eu vou castigar esse povo com escorpiões. O meu dedo mindinho vai ser mais grosso do que os lombos de meu pai. E Roboão ficou chateado com aquela palavra, levou a causa para o povo, e o povo rompeu foram 10 tribos, e se tornou Israel, as tribos de Israel. E ficou apenas 2 tribos, Judá em Jerusalém, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos ficaram sendo a nação do sul, Judá. E Jeroboão levou para Samaria. E Jeroboão, ele foi muito sagaz, muito esperto, com a mentalidade carnal, com a mentalidade humana. O que foi que Jeroboão fez? Ele pegou, mandou fazer 2 bezerros e levantou 2 templos, 2 lugares de culto. Para quê? Para que o povo samaritano, o povo de Israel, não voltasse para Jerusalém e se aliançasse com ele. E ele não queria que as pessoas voltassem para adorar no templo que Salomão tinha feito para a casa de Deus, uma casa para adoração ao Senhor. E como ele fez isso, o que é que Jeroboão pensava? Se eles voltarem, o seu Senhor vai ter o coração desse povo, e eles não virão mais para cá para ficar comigo. E foi nesse contexto que Roboão juntou homens, soldados, para tomar de volta as cidades que Jeroboão tinha levado consigo. É esse o contexto. Só que Roboão, ele, no versículo 2, aqui no capítulo 11, você vai ver como ele prosperou. Veja, no versículo 2, ele ouve a palavra do Senhor através de quem? Olha para o texto. A palavra de quem? Quem era Semaías? O texto diz que era homem de Deus. Lá no capítulo 12, diz que ele era o profeta. Então, em Israel havia homem de Deus. Em Israel havia profeta. Profeta não está comprometido com
com o secularismo. Profeta não está comprometido com antropocentrismo. Profeta não está comprometido com egocentrismo. Profeta não fala o que quer. Profeta fala a palavra de Deus. Profeta está comprometido com Deus. Profeta tem aliança com Deus. Profeta fala aquilo que Deus coloca para ele falar. Doa a quem doer. Aleluia. Quando ele quis se levantar contra Israel, a palavra do Senhor veio através de Semaías. E no versículo 3, qual foi? Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel e Judá, e Benjamim, dizendo, o que foi que ele disse? Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveram isto, e ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. Agora veja, olha o que diz aqui no versículo 4. No versículo 4 diz assim, no versículo 4, no finalzinho, diz assim, e ouviram as palavras do Senhor. Ainda havia temor. Apesar de tudo que estava acontecendo, ainda havia temor no meio do povo. Quando o homem de Deus falou a palavra de Deus, o povo ainda ouviu. Mas olha o que diz o versículo 5. E Roboão habitou em Jerusalém e para a defesa edificou cidades em Judá. Olha a palavra. Qual é a palavra forte aqui? Roboão, Jerusalém. Roboão habitou em Jerusalém e para defesa. O que é que ele fez? Edificou. O que? Cidades. Então, ele edificou cidades fortalecidas. Ele edificou cidades estrategicamente. Para quê? Para guardar Jerusalém, para proteger o templo, para proteger a cidade, para proteger o ambiente do culto, da adoração. Olha o versículo 6. E edificou, pois, a Belém, a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão, e a Gate, e a Maressa, a Sife, e a Adoraim, Laquis, e a Zeca, e a Zorá, a Ijalon, e a Hebron, que estava em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. Continua, faltam 2 versículos. E fortificou estas fortalezas, e pôs nela capitães, e armazéns, e víveres, e de azeite e de vinho. Olha que coisa tremenda, no versículo 11. Colocou capitães, armazéns e víveres, de azeite e de vinho. É o que deve acontecer também na igreja. A igreja também tem que ter fortalecimento. A igreja também tem que ter oficiais, capitães, líderes, mas também tem que ter armazéns. E o que é que tinha nesses armazéns lá? Tinha víveres, comida, havia azeite e havia o vinho. Não pode faltar também na nossa vida o alimento. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não pode faltar em nós o azeite. E o que é o azeite? O azeite é símbolo do Espírito Santo. Não pode faltar o azeite na tua vida, na tua botija, na tua casa, na tua família. Mas também havia o vinho. E o vinho alegra o coração do homem. É o sangue de Jesus que tirou a amargura do nosso coração. Foi o sangue de Jesus que trabalhou no nosso homem interior, nos purificando de todo o pecado. O pecado causa amargura, o pecado destrói, o pecado traz situações desastrosas para a vida do homem. Agora veja o que aconteceu, versículo 12. E pôs em cada cidade pavês, olha que coisa linda. Ele colocou pavês e lanças, fortificou-as grandemente. E Judá e Benjamim pertenceram. E aqui, queridos, é onde
começa a situação mudar. No capítulo 12, no versículo 1, sucedeu que, havendo Roboão confirmado o seu reino e havendo fortalecido, o que é que ele fez? Deixou a lei do Senhor. E quando se deixa a lei do Senhor, certamente se deixa o Senhor. Quando se deixa o Senhor, não espere coisas boas na sua vida. Se alguém deixa o Senhor, se Deus deixou de ser prioridade na vida de alguém, certamente coisas ruins acontecerão. O Brasil deixou o Senhor. O que é que aconteceu no Brasil? Coisas ruins aconteceram. Os Estados Unidos abandonaram o Senhor. O que aconteceu nos Estados Unidos? Tudo que é de mazela começa de lá e vem para cá. Então, quando se deixa a palavra do Senhor, em seguida se abandona o Senhor. Por quê? Deus e a palavra estão entrelaçadas. A Bíblia diz no Salmo que Deus elevou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Então essas duas coisas andam juntas, Deus e sua palavra. Agora veja que coisa interessante, porque a partir do versículo 13, vamos ver o que aconteceu. Porque quando ele deixou o Senhor, aqui no capítulo 12, e sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Percebe? 2 vezes, no capítulo 12, versículo 1, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, toda a nação. No versículo 2, Sisaque subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Você percebe? No capítulo 12, versículo 1, deixaram a lei. No capítulo 12, versículo 2, eles transgrediram contra o Senhor. Porque quem deixa a palavra, quem deixa a lei, quem deixa o conhecimento, deixa o Senhor. Agora vamos ver no capítulo 11 ainda, como é que eles abandonaram o Senhor? Vamos ver como é que se abandona o Senhor, Marilson. Já com Marilson está elegante. Vamos ver como se deixa o Senhor. Olha aqui. Capítulo 11, versículo 13. Também os sacerdotes, quando eles viram que Deus abençoou, enquanto Deus estava com eles, veja a prosperidade. Aqui ele está se edificando, se fortalecendo. Até o 5º ano. Até o 5º ano. Então, até o 5º ano, tudo estava muito bem. Até o 5º ano, tinha prosperidade. Até o 5º ano, estava todo mundo junto. Até o 5º ano, a monarquia prosperou. Agora veja como é que isso aconteceu. Depois eu vou mostrar para você a desgraça. 13. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele quem? O rei Roboão. De todos os termos, quando um líder prioriza Deus, quando um líder tem Deus como prioridade, quando um líder ama a Deus, quando um líder ama a palavra de Deus, quando o povo começa a se aproximar de quem está com Deus, que não transgride quem está com a palavra. Então o povo começou a se aproximar e os profetas começaram a retornar. Os profetas que tinham sido rejeitados, os profetas que tinham abandonado o templo, as pessoas que tinham abandonado o templo, as pessoas que adoravam a Deus naquele lugar, começaram a voltar. Aleluia. Começaram a buscar a Deus. Olha o versículo 14. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes, os lugares distantes, onde eles estavam escondidos, estavam afastados, foram morar fora de Jerusalém, e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém. Eles começaram a voltar para o lugar do culto, eles começaram a voltar para o lugar de adoração, eles começaram a voltar para a comunhão, eles começaram a voltar e tinha a palavra, tinha adoração, o culto funcionava, as pessoas tinham prazer.
no lugar do culto. As pessoas tinham prazer no templo de Salomão, onde Deus prometeu habitar. Quando Salomão ele consagrou o templo, a glória de Deus se manifestou e ele fez uma oração linda acerca daquele lugar. Então, quando eles estavam vendo a mão de Deus com o rei, com aquele líder, os sacerdotes voltaram, o povo começou a voltar, os levitas, que são responsáveis pela religião, começaram a voltar e organizar o culto mais uma vez. Porque Jeroboão, aí diz aqui, e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Que coisa perversa. Tem líderes que não têm o conhecimento de Deus. Tem líderes que querem status. Tem líderes que querem apenas vitrine. Tem líderes que estão comprometidos com si mesmo. Tem líderes que querem ajuntamento, mas não quer Deus, o Deus do ajuntamento. Tem líderes que querem a glória humana, mas não querem dar glória para Deus. Mas no templo de Salomão, os profetas tinham oportunidade. Os levitas podiam trabalhar para Deus. O povo começou de novo a sentir a alegria do céu. Por quê? Porque tinha comprometimento com Deus. 15. E ele constituiu para si sacerdotes. Olha que coisa linda, irmãos. Quando o homem está na presença de Deus, ele tem visão de Deus. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, porque isso fez Jeroboão lá em Samaria. Tá? Olha o contraste. Enquanto Roboão estava buscando a Deus, priorizando Deus, Jeroboão começou a fazer coisa errada. Quando ele perdeu a visão, diz aqui, ele constituiu para si sacerdotes. Não foi para Deus, foi para si. Olha a religião humanista, a religião centrada no homem. Ele constituiu para si sacerdotes. Não foi para Deus, não foi para o templo do Senhor. Ele constituiu para si. Ele constituiu para si. Isso é religião humanista. Isso é religião antropocêntrica. Isso é religião onde Deus está de fora. Agora veja, fez sacerdote para si, para os altos, para demônios e para os bezerros que fizeram. Olha que progressão, irmãos. Ele constituiu Jeroboão, não foi Roboão, Jeroboão, quando se separou de Jerusalém, ele levou 10 tribos com ele. Ele pegou os profetas de Deus, mandou, executou. Não quero vocês aqui no templo. Eu não quero vocês perto de mim, porque vocês vão falar a palavra de Deus. Eu não quero vocês perto de mim, porque vocês vão falar o que eu não quero ouvir. Vocês não querem ouvir o que Deus tem a falar. E eles ficaram fora do processo espiritual. E aí o que é que ele faz? Ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. 16. Depois desses, também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram para onde? Meu irmão, quem não concordou com o culto a demônio, quem não concordou com o culto a Baal, quem não concordou com o culto a bezerro, quem não concordou em ser sacerdote de Jeroboão, eles começaram a voltar para Jerusalém, porque quem ama Deus está em Jerusalém, quem ama Deus está em Judá, quem ama Deus está no lugar da oração, quem ama Deus está no lugar onde Deus é prioridade. E quando eles começaram a fazer isso, para oferecerem sacrifício ao Senhor Deus e seus pais. Então o culto foi restaurado, o culto estava funcionando. 17. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, porque 3 anos andavam no caminho de Davi e Salomão. 3 anos. Passaram-se 2 anos e começou a acontecer o esfriamento na fé. Começou a acontecer a evasão da visão de adoração. Eles começaram a perder a visão da adoração e começaram a colocar outras coisas no lugar da verdadeira adoração. 18. Então, Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filho de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filho de Eliade, filho de Jessé.
a qual lhe deu filhos, Jeú, Samaías e Zoan. E depois dela tomou a Maaca. Olha, o cara começou a parada errada, meu amigo. Ele começou com parada errada, ele começou a achar que porque estava prosperando, Deus estava com ele, Deus está comigo, Deus está me abençoando, o meu reinado está muito bom, agora eu vou começar a botar a mãozinha de fora. E começou a trazer, a engrandecer o seu harém. E aqui está o erro. Começou a colocar os olhos onde não deveria colocar. Começou a agir fora do propósito de Deus. E aí, olha, ele foi várias mulheres. Versículo seguinte. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe. Líder, estava prosperando. O harém prosperou, cresceu. E ele pegou os filhos da mulher, a filha de Absalão, que ele casou, a mulher que ele amou, começou a botar gente de tudo que era fortalecer a cidade, gente de nepotismo dentro do ministério. E ele começou a jogar. Só que quando isso acontece, irmãos, se você for seguindo, quando chega, versículo 23, e usou de prudência de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá, e Benjamim com todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Ou seja, começaram a procurar o cara. Era importante, começou a ter status, posição, começou a aparecer, e ele começou a achar que podia pecar todas. Aí o capítulo 12, voltando para o capítulo 12, olha, no versículo 3, perdão, no versículo 2, e sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. E aí eu disse que ia mostrar para vocês, primeiro a prosperidade, depois a transgressão, foi isso? Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Olha o primeiro livro dos Reis, capítulo 14, no versículo 22 ao 24, somente 2, 3 versículos. Olha o que diz. Primeiro Reis 14, 22 ao 24. Olha, veja, e fez Judá, porque quando o rei errou, todo Israel, todo Judá também errou, porque começou a aceitar a liderança do rei. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos. Isso é um texto paralelo com Crônicas. Aqui está falando do reinado de Roboão. Como é que ele deixou o Senhor? Quando ele deixou o Senhor, quando ele deixou a palavra, ele começou a fazer isso aqui. Porque também eles edificaram altos estátuas, imagem de Azerá, sobre todo o alto outeiro, debaixo de toda a árvore verde. 24. Havia também o que são sodomitas. Em outras Bíblias tem rapazes escandalosos. Sabe o que quer dizer isso? É que no meio da congregação, no meio do culto, havia homossexuais que participavam do culto, eram declarados, faziam, o culto era dado, deixado, permitia que pessoas homossexuais viviam na libertinagem, participassem da adoração e tinham liberdade de trabalhar no culto. E eles estavam lá nos altos e queriam participar do culto da igreja, no templo de Jerusalém. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então eles começaram, o povo de Deus começou a agir como o povo mundano. O povo de Deus começou a agir como gente que não é crente, que não é de Deus. E o perigo está exatamente nisso, porque quando a igreja começa a agir como mundão, então estamos abandonando o Senhor. A primeira coisa que acontece, vamos voltar para 2 Crônicas, capítulo 12. Olha o que aconteceu. A primeira coisa que eles deixaram a palavra,
Ele transgrediram contra o Senhor. A primeira coisa, veja aqui no versículo 2. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, saiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. A transgressão detalhada está lá no primeiro livro dos Reis. A explicação qual foi a transgressão. Às vezes a coisa está bom, está bem demais na igreja. Nós temos um som legal, temos músicos, temos ar-condicionado. O povo está vendo a paz de Deus. Mas a gente está tolerando coisa errada na igreja. A gente está vendo as coisas acontecerem e ninguém tem nada. Nós estamos aceitando tudo. Daqui a pouco nós estamos semelhantes ao mundo, mas nós não estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aleluia. Nós estamos no mundo, mas não devemos agir como um mundão. Nós estamos no mundo, mas estamos comprometidos com o céu. Aleluia. Então nós somos luz, a luz do mundo. Vocês são luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então tem que haver separação, luz e trevas. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Se eu ando em trevas, então é porque Deus não está na minha vida, na minha causa. Primeira coisa, Deus mandou, Deus autorizou, Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, se levantasse, subisse contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Agora, versículo seguinte: quantas pessoas, olha o aparato que foram contra Jerusalém, que era um lugar pequeno, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, porque o mundo nos aceita, entre aspas, ele nos tolera, porque quando eles veem Deus em nós, eles vão permitir, porque eles querem que haja esse relacionamento. Só que vai entrar em apatia espiritual. Nós vamos começar a transgredir, achando que está tudo bem. Daqui a pouco começa a se levantar o inimigo, o rei do Egito. E o Egito é um dos símbolos do mundo. E o rei do Egito, quem é o rei do Egito? Hoje, simbolicamente, quem é o rei do Egito? Faraó. E quem é biblicamente Faraó, espiritualmente Faraó? É o Deus desse século. Satanás é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz, está caído no maligno. Então, se o mundo está caído no maligno, eu não tenho comunhão, porque Jesus disse, eu não tenho nada com ele. Então Jesus, ele não concordava com as coisas de Satanás. Então você, como igreja, também não pode concordar com as coisas de Satanás. Você não pode concordar com tudo que o mundo faz. Você não pode aceitar tudo que o mundo faz. E o mundo faz, mas você não pode fazer, porque você tem uma aliança com Deus. Aleluia. Igreja está no mundo, mas não pode fazer tudo que o mundo faz. E aqui, queridos, quando o rei do Egito se levanta contra o povo de Deus, se levanta sem piedade, se levanta sem dó. E ele vem com muita gente, porque ele joga tudo que ele pode contra o povo de Deus. E era inumerável o povo que vinha com ele, do Egito, que vinha com ele Olha quantos povos vinham com o rei do Egito. Primeiro, o Egito. Segundo, líbios. Terceiro, suquitas. E etíopes. 4 nações se juntaram para destruir Jerusalém, para saquear Jerusalém, para se levantar contra o povo de Deus. Por quê? Porque deixou o Senhor. Como é que eu sei que alguém deixa o Senhor? Quando quebra princípios espirituais. Quando alguém quebra princípios espirituais, Satanás se levanta contra o líder e contra todo o povo. Agora veja que coisa interessante. Mesmo assim,
Deus é generoso, Deus é piedoso, Deus não quer que o seu povo se perca, assim como Deus não quer a tua destruição. Deus quer o teu bem, Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja próspero, mas para você ser próspero, você só serve para Deus enquanto você tiver uma aliança. Se você quebrar a aliança, você perde a primazia, porque Deus deixou de ser e deu o primeiro lugar na sua vida. Veja o que aconteceu. Versículo 4. E tomou as cidades fortificadas. Tomou as cidades fortificadas. A primeira coisa que o diabo faz antes de chegar no templo de Jerusalém é ir pela periferia. Ele foi tirando, porque o rei levantou cidades, edificou cidades, construiu, fortaleceu as cidades. Satanás, quando ele vem contra a tua vida, ele vem destruindo primeiro, tomando primeiro a periferia. Ele tomou as cidades fortificadas. Segundo, que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Sim. Então veio Semaías. No capítulo 11, Semaías aparece para dizer para o rei e para Israel: não faça isso, não vá contra Samaria. Essa divisão foi eu que permiti, porque lá atrás eu já tinha alertado sobre isso. O profeta, ao profeta, veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de... Meu irmão, quando o diabo se levanta contra a tua vida, a primeira coisa que faz é juntar gente. O que é que está acontecendo com a vida de fulano? Rapaz, por que é que veio esse mal contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família? Rapaz, a igreja estava tão abençoada e de repente se levantou o inimigo contra a minha casa, contra a adoração, contra esse lugar. Meu irmão, se Deus não é priorizado na sua vida, Deus também não é. Se Deus não é prioridade na sua vida, o tempo não é. A primeira coisa que você começa a observar nas pessoas que perdem a prioridade, que Deus deixou de ser prioridade, é que a primeira coisa a ser desvalorizada é o tempo. O lugar do culto deixou de ser prioridade. As pessoas não têm mais prazer no ambiente de adoração. As pessoas priorizam outros eventos. Primeira coisa que bota e chega: dia de domingo eu vou ficar em casa hoje. Dia de domingo tem um aniversário, eu vou para lá. Dia de domingo, vai ter um evento lá em Itaboraí, vou para lá. Vai ter o cantor fulano de tal, eu vou para lá. Vai ter fulano, vai falar sobre, eu vou para lá. Prioriza qualquer outra coisa, menos o lugar do culto, o lugar de habitação da palavra. Se eu deixo, eu transgrido, então esse lugar, o ambiente de adoração, perde o significado para mim. Vou mostrar isso para vocês. Olha o que diz aqui. Deus falou para eles, no versículo 5. Então veio Semaías, o profeta Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. Por causa de Sisaque. O motivo agora não era por causa que tinham deixado a Deus. Eles pensavam que era a causa de estar todo mundo aqui. É o problema. Qual é o problema? Sisaque. Qual é o problema? O rei do Egito está se levantando contra a minha casa, está se levantando contra a minha família. O diabo está tocando as minhas finanças. O diabo está tocando nos meus filhos, no meu trabalho. Eu fiquei desempregado. É Deus que está permitindo muitas vezes, irmão. No meu casamento, o rei do Egito se levantou. Gente, começa a vigiar e ver o que está acontecendo. Qual foi a área que você abandonou o Senhor? Ou na área que Deus deixou de ser prioridade na sua vida? Porque quando nós abandonamos o Senhor, automaticamente o mundo se levanta, o rei do Egito se levanta contra nós. E ele não vem sozinho, não. E como é que eu sei disso? Jesus, ele disse: quando o Espírito sai de uma casa, a casa fica vazia. Deus começa a trabalhar ali, limpa a casa, deixa tudo limpinho. Você quando você vem para Jesus, larga tudo, larga o cigarro, larga a cachaça, a cocaína, as traições, as baixarias, tudo que é ruim você larga. E Jesus passa a ser prioridade.
Você se quebranta, você ora, você chora, e o espírito imundo vai embora. Ele começa a rodar por lugares áridos, lugares sem vida. E quando ele volta, como é que está a casa aí? Abandonei o Senhor. Ele volta a habitar ali. Só que ele não vem sozinho, ele convida mais 7. Convida mais 7 para morar com ele. E são piores os atos daquela pessoa do que os primeiros que ele cometeu. E era isso que estava acontecendo agora em Judá. Todo mundo se reuniu para quê? Para resolver o problema. Olha, o rei do Egito, que injustiça estão fazendo contra mim no meu trabalho, que injustiça estão fazendo na cidade, contra a nossa cidade. O Brasil está caído. Grita o nome de Jesus, mas não tem Jesus na vida. Grita o nome de Deus, mas não tem Deus na causa. Grita o nome de Deus, mas Deus está fora da família, dos relacionamentos. Grita o nome de Deus e de Jesus em templos, mas Deus não é prioridade. E se Deus não é prioridade, Satanás se levanta contra o Brasil, contra a igreja do Brasil. Por quê? Porque Deus está na boca, mas não está no coração. Deus está na boca, mas Deus não é prioridade no coração. E se Deus não é prioridade da minha vida, Satanás se levanta como prioridade. E aí vem, o que é que ele diz? Vós, versículo 5, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Deus deixa. Se você olhar Romanos capítulo 1, você vai entender o que eu estou citando aqui. Tem momentos que Deus deixa-nos diante de certas circunstâncias para a gente cair em si, se quebrantar, se humilhar, se arrepender e voltar a priorizar Deus. Olha o versículo 6. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Eu sou injusto, mas Deus é justo. Eu fiz injustiça, mas Deus continua sendo justo. Deus permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Olha o 7. Vós, pois, vendo pois o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro. Olha o que Deus está dizendo: eu não vou permitir que eles sejam destruídos, eu vou dar algum socorro, porque o meu furor, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. 8. Porém, vou dar livramento, não vou destruir a cidade pela mão de Sisaque, porém serão seus servos. Irmãos, e aqui eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês redobram a sua atenção. Quando você é prioridade, Satanás, quando Deus é prioridade na sua vida, Satanás fica tentando você. Se você abrir brecha, o inimigo vai se levantar contra você e vem contra você com tudo que ele tem, com toda a artilharia que ele tem. Só que você se humilha, clama a Deus e Deus envia socorro. Porém, você fica escravo daquele pecado. Entendeu? Tem alguma área na sua vida que é de vidro, telhado de vidro. Tem alguma área na sua vida que é fragilizada. E o diabo vai ficar tentando você naquela área que você é fragilizado. O diabo vai ficar tentando você exatamente naquela área que você é fraco. O diabo não tenta você na área que você é forte. Ah, pastor, como eu gosto de uma branquinha. O diabo vai tentar você naquela área. Ah, pastor, como eu gosto daquele pozinho. Aqui, pastor, aquilo é minha fraqueza. Ah, pastor, eu não posso ver uma loira de olhos azuis. Aquela vai ser a área. Pastor, eu não posso ver dinheiro. Misericórdia. Aquela vai ser a tua área. O diabo vai te tentar naquela área. Pastor, eu não posso ver aquele moreno de olhos azuis, que eu me tremo toda, pastor.
essa vai ser a sua área enquanto você existir. Enquanto Deus for sua prioridade, essa área vai ser protegida porque você está vigiando. Mas quando você deixa o Senhor, essa área fica desprotegida. Estava aqui em 2003, aqui. Uma menina, uma família, nós demos para Jesus. Essa família veio para lá no forrinho, evangelizando. Ela era testemunho de Jeová, aceitou Jesus, começou a congregar. Um dia a mãe dela, nova convertida, ficou endemoniada. Aí pastor Zenildo, vamos ali comigo. Bora. E ninguém expulsava demônio aqui da mulher. Ninguém conseguia expulsar o demônio da mulher. E aí, eu falei assim, você vai sair dela em nome de Jesus. O demônio olhou para mim assim, você não está entendendo. Eu recebi ordem daquilo lá de cima. E eu só saio dela quando a menina vê. A filha que estava dando trabalho para a mãe. A filha que estava dando trabalho para o pai. A filha que estava na igreja, mas estava com rapazes, frequentando a casa de rapazes, frequentando ali onde morava navais, marinheiros, e ficava vários marinheiros, aquela menina, uma, duas, eram as duas, era aquela menina que dizia que era crente. É a mesma coisa da pessoa dizer que é crente e está bebendo cerveja, está bebendo uma cachaçinha, está traindo, está vendo pornografia. A área é fragilizada. E aí quando a pessoa começa a deixar o Senhor para priorizar outras coisas, os demônios vêm e tomam posse. Aí eu disse, pastor meu, entra no carro, vamos levar ela. E ela tinha uma filha pequena, irmãos. E o demônio falou assim, eu vou destruir a casa dela. Essa aqui eu não posso, porque era pequenininha, não tem autorização daquele lá. Mas eu vou destruir a casa dela. Porque a porta está aberta. Chegamos na casa dela, a menina, e aí ninguém conseguiu expulsar nós. Eu não tenho permissão de sair agora. Não me expulse, vocês não vão conseguir me expulsar, porque eu tenho ordem daquele lá de cima. Daqui a pouco entra a menina pela porta da cozinha. Quando entrou a menina, eu disse, ei, vem cá. Quem é essa aqui? É minha mãe. Aí eu olhou assim, olha direitinho, vê se é sua mãe. Ela olhou assim nos olhos. Aí o demônio falou assim, através da mãe. E aí? Vamos negociar. Você faz o que eu quero, eu dou o que você quer. Eu boto na sua vida um moreno alto, forte, de olhos azuis, do jeito que você gosta. Aí virou para mim assim, ele virou para mim, para o pastor, e falou assim, depois de 9 meses, o demônio falou isso na casa de uma família crente. Eu estou dando testemunho de algo que eu e o pastor Joselildo vimos. E aí quando ela falou aqui, ela disse, não é minha mãe não. Não é minha mãe. Aí eu disse, você quer misericórdia para a sua vida? Peça perdão, se dobre, se humilhe, peça perdão a Jesus pelo mal que você está fazendo contra a sua casa, contra Deus e contra a sua casa. Ela dobrou o joelho chorando, Deus me perdoa, Jesus, eu tenho sido infiel ao Senhor, me perdoa. Quando começou a dizer isso, e eu vi a atitude daquele demônio, o demônio falou assim, ela com os olhos fechados, chorando. E aí o demônio olhando assim, aí virou para a gente assim, parece que agora está falando, o negócio é sério, ela está falando a verdade. Aí disse, em nome de Jesus, sai! Caí, levantamos ela, nunca mais a mulher foi demoniada. Irmãos, qual a área da tua vida que você está brincando? Se você deixou a Deus, essa área vai ficar aberta. E se ficar aberta, demônios vão entrar. Se você estiver brincando com Deus, olhe, Deus não brinca. Assim aconteceu com Roboão. Agora veja o que aconteceu ainda mais aqui. Serão seus servos. Se você não pensar nessa palavra que Deus mandou falar para vocês,
é abandonar a palavra, abandonar o lugar de adoração, deixar que Deus não seja mais prioridade da sua vida. Deus vai ter misericórdia de você, porque você vai se humilhar e pedir perdão. Acho que é uma coisa, eu estou sendo aqui sem Maías para a tua vida, mas você vai ser servo daquele fracasso. Você vai ser servo daquela área fragilizada. Porque toda vez que você tentar fazer alguma coisa, o rei do Egito vem contra você e diz: essa área aí, ó, você tem telhado de vidro. Essa área aí, ó, eu conheço. E vai apontar o dedo contra você. Versículo 9. Subiu, pois, Isaac, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou todo. Não, me ajuda. Subiu, pois, Isaac, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os Escudos de ouro. Irmão, isso aqui é muito forte. A primeira coisa quando nós deixamos a Deus, o que é atacado é o lugar de adoração. Quando nós deixamos de priorizar Deus, não queremos a palavra, não queremos Deus, nós quebramos a aliança, a primeira coisa que deixa de ser prioridade, ó, o que é roubado são os tesouros da casa do Senhor. Os dons vão embora, os profetas vão embora, os levitas vão embora. Levou os tesouros de onde? Da casa do Senhor. Não foi na casa do irmãozinho, foi a casa do Senhor que sofreu o primeiro dano. Quando a igreja está esvaziando, eu começo a dizer: Jesus, onde é que está o erro? Jesus, onde é o pecado? Qual o pecado que está escondido? Jesus, me revela, Espírito Santo de Jesus, qual é a área que nós estamos errando, onde é que nós temos abandonado, porque a primeira coisa que Satanás se levanta é contra o templo, o lugar de adoração, o lugar do culto, onde você contribui, onde você adora, onde você se prostra, onde você ora, onde você diz que Deus é prioridade, onde você diz: Jesus, eu te amo, onde há louvores que mexem com a gente, quando eu vejo os irmãos cantando de olho aberto, sem sentir, parece que estão num clube, parece que estão num teatro, braço cruzado, mão nos bolsos, celular, para cima e para baixo, e não tem uma lágrima. Ele tem alguma coisa errada nessa vida, e talvez com a igreja. Cultos que não tem choro, cultos que não tem lágrima, crentes que não tem mais lenço, mas só ficam rindo, parece que estão num ambiente onde Deus não está. Levanta as mãos quando querem, onde Deus deixou de ser prioridade. Quando Deus não é prioridade, os músicos são profissionais, os cantores são profissionais, os pregadores, trocamos o culto, deixamos ir embora os tesouros, os dons espirituais, e fica apenas o bronze. Começou aonde? No templo. Roubou os tesouros do templo. Segundo, os tesouros da casa do rei. Quem era o rei? Era o líder, meu irmão. Se ele pecou e todo Israel pecou, começou com o ambiente de adoração. O ambiente de adoração se esvaziou. O ambiente de adoração foi roubado. O ambiente de adoração foi saqueado. E levou o quê? As pedras? Não, levou os tesouros. Quem construiu aquele templo? Salomão. Com que ouro? Com que pedras preciosas? Que Davi, que é símbolo de Cristo, ajuntou. Todo Israel contribuiu, assim como todos vocês contribuíram para a construção desse templo. Todos vocês estão contribuindo para pagar esse ar-condicionado. Todos vocês estão contribuindo para pagar o aquário de Grundec, vamos colocar aqui, já está sendo pago. Todos nós estamos contribuindo para essas coisas acontecerem no templo. Mas se nós abandonarmos o Senhor, tudo isso aqui vai perder o valor. Satanás vai querer levar os tesouros, vai levar sacerdotes, vai levar levitas, vai levar a alegria, vai levar a verdadeira adoração. Satanás quer roubar deste lugar o ambiente de culto, ele quer roubar aquilo que é prioridade.
prioridade. Não deixemos a Deus, igreja. Depois saqueou os tesouros da casa do rei, mas ele não se conteve. Ele levou os escudos de ouro. Os escudos de ouro, irmão, é para proteção. Os escudos de ouro são para proteção. A proteção fica para guardar o templo, os soldados, os capitães, os soldados que guardavam o ambiente do culto. Nós temos levitas lá em Israel, mas nós temos aqui, obreiros nas portas, são os que estão guardando. Os líderes, os oficiais estão orando, estão jejuando, estão buscando a Deus. Quando Deus é prioridade, então os escudos estão empunhados. Quando os escudos estão empunhados, quando Deus é prioridade, nós temos o ouro. Quando Deus deixou de ser prioridade, Sisaque, o rei do Egito, saqueia e leva aquilo que é ouro. E aquilo que passamos a usar é trocado. Porque a Bíblia diz que quando aconteceu isso, ele levou os escudos de ouro. O rei Roboão, em lugar deles, e fez Roboão, em lugar deles, escudo de cobre. E cobre é um material nobre? O que é um material nobre? Ouro. E Satanás quer levar o ouro do que está aqui dentro, que protege você. Quando você vai para Efésios capítulo 6, nós temos o escudo da fé. Quando você vai para Efésios, no capítulo 6, você vê o que é prioridade espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra o Estado, contra as hostes, as exorcias e os 4 níveis do exército de Satanás. Se Deus deixar de ser prioridade na sua vida, esses exércitos que nós lutamos contra, eles vão vencer e vai levar tudo o que você tem. Vai levar a tua família, teu casamento, teu emprego, vai levar tudo que você tem. Por quê? Se Deus te deu e você não priorizou Deus, Satanás quer tirar de você. Aí o que é que fica na igreja? O que é que fica na casa do Senhor? O que é que fica na casa do rei? Escudos de bronze. Aí a gente fica contratando cantores, porque fica trazendo cantores, pregadores, fica trazendo alegradores de palco, ficam trazendo coaching. Começamos a colocar no lugar do ouro, dos escudos de ouro, daquilo que foi criado para a proteção, nós começamos a colocar no lugar do ouro. Qual é o escudo? Que área você está tirando, que é de ouro, e está colocando no lugar do escudo de bronze? Pense, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Qual a área da sua vida que Satanás roubou o ouro e você está substituindo por bronze? Qual a área da sua vida que você via brilhar com coisas nobres, mas alguma coisa aconteceu na sua vida e você perdeu o brilho, você perdeu a alegria, começa agora uma depressão na sua vida te atormentar, perdeu o prazer da adoração. Antes você adorava com alegria, seu coração se quebrantava, você chorava na presença de Deus, o ouro brilhava, a sua face brilhava, o Espírito Santo fluía. Hoje não flui mais, hoje teu rosto não brilha mais, hoje não tem mais o ouro de Deus na tua vida, hoje você colocou escudos de bronze, você trocou o ouro pelo bronze. Você colocou no lugar da alegria um sorriso na cara, mas apenas para as pessoas verem. Você colocou em lugar das lágrimas somente rude batom, tudo que tem para cobrir um sorriso falso. Onde está o ouro que você tinha? Foi levado? Se humilhe. Coloque Deus como prioridade novamente na sua vida. Diga a Deus: eu não aceito isso. Deus, eu não quero isso para a minha vida. Deus, eu preciso de mudança. Deus, eu preciso de transformação. Deus, eu preciso que o Senhor restaure a minha vida, a minha casa.
Eu quero de volta, Senhor, os tesouros que Satanás roubou do lugar da adoração. Eu quero mais uma vez sentir a alegria de te cultuar, de prostrar, dobrar os meus joelhos nesse ambiente de culto. Senhor, eu perdi o desejo de orar. Eu perdi, Senhor, a satisfação de caminhar para cá. Quando se aproxima do horário do culto, Senhor, me dá um desânimo, eu não tenho vontade de vir. Me abate um desânimo, uma vontade de desistir. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o ouro na minha vida. Eu preciso que o Senhor restaure os tesouros da minha vida. Eu preciso mais uma vez que o Senhor me levante para a palavra. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero amar a tua presença. Eu quero amar, Espírito Santo, a tua direção. Eu quero ser guiado por ti. Espírito Santo, faz tudo novo. Oh, aleluia. Peça ao Senhor para fazer outra vez. Peça ao Senhor para mudar a tua história. Peça ao Senhor para mudar o teu interior, para você ter alegria mais uma vez e querer priorizar Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus, a comunhão com Deus. A tua história com Deus precisa ser mudada. Que Deus comece mais uma vez a trazer outra vez para a sua vida os tesouros, o ouro, para que o escudo de bronze desapareça. Até os escudos de bronze Roboão não queria porque eram pesados. Oh, aleluia. Pense, medite. Mas esquecer as coisas que me afastam de você. Oh, Espírito da graça. Teu nome é como bem poder amar em minhas feridas. Oh, Espírito Santo. Muda a nossa história. Restaura a alegria. Oh, é fácil arrastar. Traz de volta a O alegria. teu perdão é tudo que eu preciso. Eu preciso tanto do teu perdão. Fale para Deus, igreja. Cura minha alma. Eu preciso de cura, Senhor. Sorriso. Restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fale para Deus. Fica tudo colorido. Peça para Deus. Faz outra vez. Fale com Deus, igreja. Faz outra vez. Ore, ore, ore. Fale com Deus. Faz outra vez. Como na primeira vez. Oh, Espírito Santo. Faz Esteja de pé, outra irmão. vez. Fique de pé. Faz outra vez. Vamos cantar isso de pé. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me. Peça para Deus te surpreender. Surpreenda-me de novo. Meu Deus, eu quero chorar de novo. Eu não quero ter mais o coração endurecido de bronze. Perdi a alegria de te adorar. Perdi a alegria da tua palavra. Surpreenda-me de novo. Oh, Espírito Santo. Como na primeira vez. Fale com ele, Espírito Santo. Faz outra vez. Ora, igreja, por favor, ore, fale com Faz Deus. outra vez. Peça para Deus mudar a tua história. Primeira vez. Peça para Deus mudar essas Faz circunstâncias. outra vez. Começando pelo teu coração. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Eu quero a tua presença. Surpreenda-me de Eu quero a tua alegria. Eu quero teu favor. como na Eu primeira quero a tua amizade. como na primeira vez. Faz-me sensível. Surpreenda-me de novo. Fala conosco. Possamos ouvir a tua voz. Na primeira vez. Nosso coração esteja sensível. Que tu sejas a prioridade da igreja. Que tu sejas a prioridade, Senhor. Faz
não queremos, Senhor, perder o ouro espiritual, os dons, os talentos. Não queremos ter que mostrar para os outros que temos esculpas de bronze, fazer de conta que está tudo normal quando não está. Espírito Santo, mexe no moço, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias, quebra as cadeias. Eu quero saber onde está alguém que deseja renovar a aliança com Deus. Renovar a aliança com Deus, você que perdeu a alegria, você que sabe que os tesouros saíram da tua vida, você que sabe que o ouro desapareceu, o talento foi embora, os dons foram embora, você quebrou alguma área da sua vida e Satanás roubou a alegria espiritual, o prazer de servir o Senhor. Eu quero orar por você. Sabe o seu lugar, vem à frente.